Imagine morrer, ser enterrado, finalmente descansar em paz e então alguém decidir que você ainda precisa comparecer ao tribunal. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Roma no ano 897, quando um papa morto foi retirado do túmulo, vestido com roupas papais, colocado sentado em uma cadeira e julgado como se ainda pudesse responder por alguma coisa. Sim, isso aconteceu. O nome desse episódio é Sínodo do Cadáver, e talvez seja uma das cenas mais absurdas da história medieval. O morto em questão era o Papa Formoso. Ele tinha sido Papa alguns anos antes, numa época em que a política da igreja era menos paz e espiritualidade e mais Game of Thrones com batina. Roma estava cheia de disputas, famílias poderosas, alianças quebradas, inimigos religiosos e gente tentando controlar quem sentava no trono papal. E Formoso, mesmo depois de morto, ainda tinha inimigos. O principal deles era o Papa Estevão VI, também chamado em algumas listas de Estevão VII. E esse novo Papa teve uma ideia que, mesmo para os padrões da Idade Média, foi completamente fora da curva. Ele decidiu colocar o cadáver de Formoso em julgamento. Agora pensa na logística disso. Alguém precisou ir até o túmulo, precisou abrir, precisou tirar o corpo de lá. O cadáver já estava em decomposição, porque Formoso estava morto há meses. Mesmo assim, colocaram roupas papais nele, levaram o corpo para uma sala de julgamento e o sentaram em uma cadeira. E como o réu estava, obviamente, morto, colocaram um diácono para responder por ele. Ou seja, era literalmente um tribunal onde um homem vivo fingia defender um cadáver. Se isso acontecesse em um filme, você diria que o roteirista exagerou. Mas a história real às vezes olha para a ficção e fala: segura meu pergaminho. As acusações contra Formoso envolviam irregularidades religiosas e políticas. Entre elas, a ideia de que ele não poderia ter se tornado papa porque já tinha sido bispo de outra região, além de acusações ligadas à ambição e traição. Só que aqui está o detalhe. Formoso não estava ali para argumentar. Ele não podia dizer objeção. Não podia explicar contexto. Não podia chamar testemunhas. Ele só estava sentado, morto, enquanto seus inimigos faziam perguntas para um corpo sem vida. É difícil imaginar uma cena mais estranha. Líderes religiosos reunidos, um papa furioso conduzindo o julgamento, um cadáver vestido de papa no centro da sala, e todo mundo tentando agir como se aquilo fosse um procedimento normal. Em algum momento, alguém naquela sala deve ter pensado: talvez a gente tenha passado um pouco do ponto. Mas aparentemente ninguém falou alto. No fim, Formoso foi considerado culpado. E aí a coisa ficou ainda mais pesada. As vestes papais foram arrancadas do cadáver. Os dedos que ele usava para abençoar foram cortados. Seus atos como papa foram declarados inválidos. Depois, segundo relatos, o corpo foi enterrado novamente e mais tarde jogado no rio Tibre. Sim, eles julgaram o morto, condenaram o morto, mutilaram o morto no rio o morto e ainda jogaram o morto no rio. É o tipo de vingança que já tinha passado da validade muito antes de começar. Mas por que alguém faria isso? A resposta curta é poder. A resposta longa é poder, vingança, medo, política e uma Roma completamente instável. Naquela época, o cargo de papa não era apenas religioso. Ele também tinha enorme peso político. Quem controlava o papa controlava alianças, territórios, coroações e decisões importantes. Então, atacar Formoso mesmo depois da morte era uma forma de atacar tudo que ele representava. Era como dizer: não basta derrotar meus inimigos vivos, eu também vou apagar meus inimigos mortos. Só que o plano deu muito errado, porque o povo de Roma não viu aquilo como uma grande demonstração de justiça. Muita gente ficou horrorizada. E convenhamos, quando até a população medieval olha para uma cena e pensa isso foi demais, é porque realmente foi demais. A reputação de Estevão VI despencou. Pouco tempo depois, ele foi preso, deposto e acabou morrendo estrangulado na prisão. Ou seja, o Papa que julgou um cadáver terminou a própria história de um jeito brutal. E a memória de Formoso não foi apagada como seus inimigos queriam. Pelo contrário, o julgamento virou famoso justamente por ser absurdo. Papas posteriores tentaram desfazer as decisões tomadas naquele sínodo, restauraram parte da memória de Formoso e trataram aquele episódio como uma vergonha. No fim, Estevão queria usar o tribunal para destruir o legado de um morto, mas acabou criando uma das histórias mais lembradas sobre o lado mais estranho e sombrio da política religiosa medieval. E talvez essa seja a parte mais irônica. Formoso estava morto e não podia se defender, mas foi Estevão que acabou condenado pela história.
O cadáver ficou sentado em silêncio, sem dizer uma palavra, enquanto os vivos se expuseram completamente, porque às vezes um julgamento revela menos sobre o acusado e mais sobre quem está julgando. O sínodo do cadáver é bizarro, quase engraçado de tão absurdo, mas também é assustador. Ele mostra até onde pessoas podem ir quando misturam poder, vingança e autoridade sem limite. Mostra que, em certos momentos da história, nem a morte era suficiente para escapar da política. Então, da próxima vez que você pensar que uma reunião foi estranha, lembre disso. Pelo menos ninguém desenterrou seu antigo chefe, colocou ele numa cadeira e abriu um processo formal contra ele. A Idade Média tinha muitos problemas, mas falta de criatividade definitivamente não era um deles.